Bom, se é verdade que Luís Montenegro poderia ter resolvido isto quando das explicações dadas na Assembleia da República no debate da moção de censura apresentada pelo Chega, o PSD tentou criar uma situação de uma altivez surreal por parte quer do Hugo Soares, quer de Luís Montenegro durante esse debate, a tentar chamar o Chega de irresponsável, e os outros partidos obviamente foram sempre atrás desta retórica e vieram com aquela conversa do vieram além, foram tosquiados, etc. E foram horas e horas de debate na televisão, que o Chega é irresponsável, que o Chega apenas apresentou uma moção de censura para um caso de menor importância, que isto não tinha sentido nenhum, e portanto o Presidente da República nunca se pronunciou, o Primeiro-Ministro tem todo o direito a ter os seus negócios, José Pedro Aguiar Branco veio com a retórica de que qualquer dia as pessoas que vêm para a política só veem gente que não interessa a ninguém, porque quem tem vida lá fora depois não pode vir trabalhar, e criou-se aqui uma retórica de defesa constante de Luís Montenegro em relação à questão da sua empresa. E a posição do Chega nunca foi de que quem venha para a política não tenha uma vida empresarial, ou que não tenha as suas atividades, ou que não desenvolva as suas atividades. Aquilo que sempre exigimos foi que fossem declaradas a autoridade para a transparência e que não existisse conflito de interesses das funções agora exercidas enquanto eleitos e aquilo que se passava no passado. Portanto, se tivesse existido transparência por parte de Luís Montenegro e por parte do PSD e mesmo de José Pedro Aguiar Branco, que foi completamente parcial da forma como tomou as suas posições e esquece completamente que é Presidente da Assembleia da República e que não é deputado do PSD, e evitávamos por completo esta situação de, mais uma vez, termos novamente a política conspurcada a nível governativo, já depois de tudo o que aconteceu com António Costa, depois de tudo o que aconteceu com José Sócrates, agora também Luís Montenegro acaba por estar envolvido nestas polémicas que poderia ter resolvido. E ontem estávamos todos à espera que o Luís Montenegro viesse com alguma atitude plausível e aceitável, ou com alguma justificação, mas o que é certo é que o Luís Montenegro recusa-se e mantém a recusa e a escusa de responder às perguntas do Chega e também às perguntas de outros partidos. E ontem foi nomeado o idiota útil da sala, Partido Comunista Português, que não serve para absolutamente nada, que há uma semana e meia gritava dentro do Parlamento e era um dos que mais atacava, por parte de António Filipe e Paula Santos, a dizer que era uma vergonha aquilo que estávamos aqui a fazer e que o Chega estava a fazer. E mesmo Paulo Raimundo, na sua intervenção, diz que o Chega a única coisa que está a fazer é tentar resolver os seus casos e casinhos. E eu volto a recordar que eu próprio tinha dito que eu considerava que esta atitude de perseguição ao Chega não era numa lógica de criar casos e casinhos dentro do Chega, era sim numa lógica de tentar, com estes casos e casinhos, afastar as luzes e os holofotes daquilo que estava mais do que visto que iria acontecer a este governo. E o governo, com os seus 55 milhões para a imprensa, estava a tentar comatar ou abafar que tudo isto viesse para cá fora. Isto agora está em catadupa, estão a queimá-lo em lume brando e obviamente todos os dias estão a sair notícias que cada vez, é cada cavadela, cada minhoca, como se costuma dizer. O caso torna aquilo que poderia ter sido resolvido facilmente por Luís Montenegro, ao dar as explicações e abrir o jogo, a partir de agora começa a cheirar tudo muito mal e começa a ter aqui contornos que são completamente surreais e já foi afirmado hoje pelo Presidente André Ventura e bem, que começamos a ter aqui um caso Manuel Pinho e um caso José Sócrates novamente, e desta vez os dois em um, com as avanças de Manuel Pinho, a OBS e as avanças agora que o Luís Montenegro tem, e depois a forma de esconder, um era com a mãe, o outro é com os filhos, da forma como estão a levar esta história e esta retórica. A pergunta que eu deixava é: onde é que anda este homem que está aqui atrás de mim? Ou seja, onde é que anda Marcelo Rebelo de Sousa? Porque Marcelo Rebelo de Sousa, à mínima coisa, durante os seus mandatos, fazia sempre comunicados ao país, aproveitava para fazer aquelas simulações de quem ia comprar um gelado e depois, por acaso, tropeçava nos jornalistas e fazia ali uma conferência de imprensa enquanto comia um geladinho, com o governo quase a cair, ou o orçamento de Estado quase a ser chumbado, inventava umas pedras de calçado em frente ao Palácio de Belém e ia fazer ali uns 31 e uns filmes para a televisão. Todos nos recordamos quando foi a história dos 125 euros, aquela atitude ridícula de passar o dinheiro para os reformados, Marcelo Rebelo de Sousa a ir à Caixa Multibanco e aquela imagem, etc. Portanto, o presidente populista, que é Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre geriu a sua imagem para o telejornal das 8, está desaparecido. Ninguém sabe puto do chefe de Estado, do moderador do Estado, onde é que ela anda para tentar resolver a questão. E se não quer vir a público tomar alguma posição, pelo menos que chame o governo, a Luís Montenegro, ao Palácio de Belém, e tente clarificar o que é que aqui está a acontecer. Porque caso contrário, isto dá a entender
que já tínhamos o caso do filho do Presidente da República, agora temos o caso dos filhos do Primeiro-Ministro, e parece que Marcelo Rebelo de Sousa não se quer expor muito até final do mandato a ver se aquela situação que todos conhecemos do caso das gêmeas fica ali meio abafado, até porque os relatórios finais e a forma como todo o processo terminou não é abonatório para Marcelo Rebelo de Sousa, não é abonatório para Lacerda Salles, não é abonatório para Marta Temido, e portanto chegamos a uma conclusão em que entendemos que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, está em fuga completa. Portanto, eu achei que com a casa a arder, eventualmente estamos numa fase em que era importante fazer um jogo, não onde está o Oli, mas onde está o Marcelo. E era importante que o Presidente da República, dentro daquelas que são as competências conferidas pela Constituição, desse uma clarificação ao país, ou se não a quiser fazer de imediato ao país, pelo menos que transmita uma imagem de estabilidade ao país, não esteja só a perder tempo a dar beijinhos ao Emmanuel Macron, ou a passear com ele de mão dada dentro do Palácio de Belém, porque isto começa a ganhar contornos completamente ridículos. Só há uma coisa que afinal eu concordo com Marcelo Rebelo de Sousa. Ele não se exprimiu bem, e eu creio que ele queria dizer uma coisa diferente daquela que disse. Ele, na altura que Luís Montenegro foi eleito primeiro-ministro, num jantar também à porta fechada, disse que era indiano, referindo-se às características de António Costa, e que este era meio rural. Ele enganou-se, ele não é meio rural. O que ele queria dizer é que ele tem terrenos rurais. E, portanto, que estes terrenos rurais iam criar, de facto, um problema. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa até é um visionário. Saia lá da toca, venha dizer o que é que tem para dizer, assuma o que tem para assumir. Caso contrário, todos nós já percebemos que a única coisa que está a fazer é tentar dilatar o prazo para entrar nos 6 meses antes das eleições e já estar impedido de dissolver a Assembleia e depois a seguir quem vier que feche a porta, porque ele não quer ficar conotado com 3 governos deitados abaixo por Marcelo Rebelo de Sousa. Este homem não exerce as suas funções, não deixa o país andar para a frente, porque andou durante esses anos todos a brincar aos comunicados e a plantar notícias na imprensa, e sai mesmo, mas mesmo muito pela porta pequena. Marcelo Rebelo de Sousa arrisca-se a ficar na história como ou o pior Presidente da República Portuguesa. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.